Quem estava aqui no dia 31 de dezembro de 2022? Quem estava? Amém. Quem lembra da mensagem do dia 31 de dezembro de 2022, o texto bíblico? E quem sabe o título? Eu quero até, acho que vou até me arriscar. Se alguém acertar, eu vou dar um brinde. Ô, Leônidas. Qual é o texto bíblico? Quem é? Tá por aí. Esse irmão presta atenção mesmo, hein? Amém, tá por aí. Ó, Leônidas, bateu na trave. Vai dar tudo certo. Não. A mensagem é minha, o título é meu. Tá certo, tá certo. Você vai ter o brinde, você vai ter o brinde. E o texto é 2 Coríntios 5, 7. O que diz? Sem ler na Bíblia? 2 Coríntios 5, 7. Pode ler na Bíblia. O que diz? Que nós andamos por e não por vista. Por isso que vai dar certo. E por isso que tem dado certo. E por isso que nós estamos aqui. Porque nós temos andado por fé e não por vista. Alexandre, varão de Deus. Amém? É desse jeito? Andamos por fé. E é assim, meus irmãos, que nós devemos andar. E a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Hoje, eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que Deus colocou em meu coração, que está em Apocalipse capítulo 11, versículo de número 15. E vamos ler até o versículo de número 19. Quem sabe, se durante esta mensagem, esse trecho fala de trombetas, quem sabe se a trombeta toca? Essa é a 7ª trombeta. Amém? Tudo tranquilo para você? Se a trombeta tocar, está tudo tranquilo? Não dá tempo de ir em casa consertar alguma coisa, não dá tempo. Está tudo tranquilo? Então, vamos ler o texto aí, eu quero compartilhar com os irmãos, porque... Vamos ler primeiro o texto. Apocalipse 11, versículo de número 15 até o 19. Diz assim: o 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Aleluia, te rendo, eu acho que pegou um pouco disso aqui. Pegou? Pegou, né? O 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos seus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi visto a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Este texto eu leio para poder compartilhar algo que Deus colocou no meu coração, mas tomando como base aqui
e eu vou, pela graça do Senhor, pretendo fundamentar isso, é porque é uma expressão de gratidão a Deus. E nós estamos aqui numa expressão de gratidão a Deus. O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para sempre. Graças te damos, Senhor Deus, porque assumiste o teu grande poder. Algumas considerações que você já deve ter em mente a respeito do livro de Apocalipse. Apocalipse foi escrito por quem? João. Tá certa a resposta. Foi escrito pelo apóstolo João. Foi escrito por João quando ele estava onde? A certa resposta. Ele estava na ilha de Patmos. Estava na ilha de Patmos fazendo o quê? Estava exilado. Está certa a resposta. Então, João escreveu este livro, que é uma revelação de Deus, que é dada a ele quando exilado ele estava na ilha de Patmos, tá? Ou seja, estava lá obrigado, foi levado para lá. Seria alguma coisa como que a Sibéria naquele tempo. Na Sibéria, quando era a União Soviética e quando as pessoas discordavam do regime, elas iam levadas para a Sibéria. Então, João lá na ilha de Patmos e recebeu uma visão do Senhor. Esta visão, ela é encaminhada a quem? Direcionada a quem? Está certa a resposta. Ela foi direcionada às igrejas. Quantas igrejas? 7 igrejas. Oh, louvado seja Deus pela escola dominical. 7 igrejas, tá? Então, e essas igrejas tinham os seus pastores, e cada igreja recebe uma mensagem, tudo se desenrola a partir do contexto da igreja do Senhor Jesus. Irmãos, vindo para cá, para cultuar ao Senhor com alegria no coração, eu e Simone oramos, agradecemos a Deus pela bênção de podermos estar aqui, neste culto, o último dia do ano, o último domingo do ano. Nós estamos na igreja, gente, que coisa maravilhosa. Deu tudo certo. Natal foi no domingo, foi bênção de Deus. Final de ano no domingo, bênção de Deus. Que coisa maravilhosa. Fazendo aquilo que eu e você gostamos de fazer, que é de poder louvar, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Então oramos, agradecendo a Deus por estarmos saindo de casa e vindo para cá. E eu fiquei pensando, a igreja é fantástica. A igreja do Senhor Jesus, que sou eu e é você, que somos nós, ela é simplesmente extraordinária. Extraordinária. Por mais que ela passe por apertos, olha, eu e você, por mais que nós enfrentemos dificuldades, eu e você, por mais que perseguições venham sobre a igreja, sobre mim, sobre você, nós caminhamos, nós perseveramos. Meus amados irmãos, isso é ser igreja do Senhor Jesus. Então esta igreja está sobre esta pressão, está sobre esta perseguição. O Senhor Deus então confere a João uma visão que é a visão do alto. Tudo que nós precisamos, guarda bem isso, tudo que nós precisamos na vida é de uma visão do alto. Amém, irmãos? Porque tudo que eu e você temos aqui de concreto vai virar pó, vai passar. Tem a Joseli canta uma música que fala, na vida que tudo passa, como é que é? Nada nasceu para ficar, pois tudo há de passar, né? Tudo há de passar. Mas a nossa relação para com Deus é da perspectiva da eternidade. Nós somos igreja do Senhor Jesus e por isso que nós estamos aqui agradecendo a Deus pelas bênçãos que nós recebemos em 2023, pelas bênçãos somadas nos anos de vida que cada um aqui tem, agradecendo ao Senhor. E, como disse aqui a irmã Teresa, que seja no meu coração e no seu coração em 2024 a gratidão uma atitude. Irmãos, eu gosto de ficar na televisão, porque televisão não tem nada que presta, né?
E eu fico ali garimpando alguma coisa. E eu vejo de tudo. Eu vejo como é que funciona o iPhone, eu vejo como é que... Essa semana a operadora me deu um celular que é Android, eu não sabia mexer no Android. Aí eu vou saber como é que funciona o Android, eu vou saber como é que é o programa, eu vou saber... Aí eu e esse monte, nós viajamos por esse mundo todo. A gente não paga passagem, não faz reserva em hotel, é só lá no YouTube. A gente, nessa semana nós fomos para o Lençóis Maranhenses. Irmãos, podem ir lá que é lindo. Assistir da televisão, foi ótimo no YouTube, né? Nós, nesta semana, viajamos para o Jalapão. O Jalapão é bonito. Se você quer ir para o Jalapão, são 1.500 quilômetros que você começa uma viagem e vai ficando, se quer ir para lá, que nós fomos viajando assim, na cabeça, né? Vai ficando em alguns lugares para poder dar o contorno e poder, então, poder voltar. Aí nessa questão de vai para lá, vai para cá, eu então me deparei com um vídeo em que uma psicóloga, ela falava sobre os efeitos da gratidão na vida da pessoa. Os efeitos da gratidão na vida. A gratidão promove a saúde, a gratidão melhora o humor, a gratidão, ela nos torna mais positivos na vida, a gratidão, ela nos abre mais para os relacionamentos. Gratidão é algo maravilhoso, mas é, acima de tudo, uma atitude. É uma atitude. Neste texto, então, aqui tem um cântico incrustado no momento de tribulação da igreja. É o momento em que, ao tocar a 7ª trombeta, a mensagem é: graças te damos ao Senhor. Nós estamos por virar mais um ano, daqui a pouco, que são 11h36, daqui a pouco meia-noite, nós vamos virar mais um ano. E olha, meus irmãos, agradecer a Deus por tudo que passou, mas hoje eu quero te desafiar a você agradecer a Deus pelo amanhã. Agradecer a Deus por este ano, que eu e você não sabemos o que vai acontecer, não é? Se vai ter alguma coisa que vai sair do controle, a gente não sabe, mas a atitude nossa deve ser essa atitude de gratidão. Então João, ele recebe uma visão. Tenhamos uma visão dos céus, nos apropriemos de uma visão do céu, olhemos para frente. Irmãos, o apóstolo Paulo, falando na carta aos Filipenses, ele diz assim: deixando as coisas que para trás ficam, e olhando para as que estão diante de mim, eu corro com perseverança a carreira que me está proposta. O que passou, passou, meus irmãos. O que aconteceu, aconteceu. O que magoou o coração, você não deve guardar no seu coração. O que teve lá que não foi bom, você deve tão somente tirar a experiência de que você superou, e você está aqui, a prova disso. Então o que para trás ficou, para trás ficou. Deus nos coloca à frente a um novo caminho. Deus nos coloca à frente a uma nova estrada. Deus nos coloca à frente de uma nova realidade, de novas possibilidades. E é natural que, frente a este caminho que é desconhecido, a gente fica assim: como é que vai ser? Como é que vai ser? O que eu vou enfrentar nesse caminho? O que vai acontecer nesse caminho? O que vai suceder neste caminhar? Então é a perspectiva de podermos confiar no Senhor, e em confiança no Senhor nós caminharmos em gratidão. Visão espiritual é o que dá gratidão ao nosso coração, porque a visão aponta para aquilo que está determinado desde a fundação dos séculos. Nós não estamos correndo atrás, irmãos. Essa expressão que é usada no mundo, eu estou correndo atrás, crente não corre atrás. Crente se apropria daquilo que Deus tem dado. Crente toma posse daquilo que Deus tem colocado. Crente se alimenta do banquete que Deus tem dado. Crente é aquele que ora e, mesmo sem ver com o olhar físico aquilo que ele está pedindo, ele já agradece por aquilo que ele está pedindo. A perspectiva de Abraão, não é? Que mesmo nas impossibilidades humanas, mas ele assim dispôs-se em poder acreditar em Deus. Crente é aquele que crê, conforme Paulo fala lá em Efésios capítulo 3, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Pode pedir, irmão, não tem problema em pedir, peça ao Senhor.
Clame ao Senhor, busque ao Senhor e saiba que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Agora, tudo isso tendo como base a fé, que nos coloca frente a uma visão, que nos remete a um tempo que nós ainda nele não adentramos, mas que nós sabemos que está garantido. E é isso então que Deus concede a João, quando tem essa grande perseguição que ela é agora colocada perante os crentes pelo imperador Tito Flávio Domiciano, que foi um dos imperadores mais cruéis da história de perseguição da igreja. Desta maneira, então, agora, Apocalipse ele vai falando de uma forma simbólica, e nós temos que tomar um certo cuidado para ler o livro de Apocalipse. Tomar cuidado não é evitar ler esse livro, não é achar que ele é um livro complicado, tá? Se aparecem chifres lá, não é, do monstro que tem tantos chifres, nós não podemos colocar chifre em cabeça de cavalo para poder entender Apocalipse. Leia Apocalipse suavemente, tá? Leia para que o Espírito Santo vá falando ao seu coração. E leia Apocalipse dentro de um princípio que nós devemos ler todos os livros da Bíblia, princípio hermenêutico, que é o seguinte: você lê um texto, você lê o contexto desse texto, então lê o capítulo. Você lê o texto, lê o capítulo, lê os demais capítulos, lê o livro todo, para você poder entender. E aí, há de se ler também o desafio de poder ler a Bíblia toda. Por quê? Observem bem, os irmãos, que aqui a visão está na ordem de 7 trombetas. São 7 trombetas que são tocadas em sequência: a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a 6ª trombeta. Pois bem, se você lê a Bíblia, você vai, e já deve ter se deparado no Velho Testamento, por exemplo, quando o povo de Israel estava para poder conquistar Jericó, Deus falou que eles deveriam rodear a cidade em 7 dias, e no 7º dia 7 vezes, e quando tocasse o quê? A trombeta. Quando então os sacerdotes tocassem a trombeta, todo o povo iria então clamar, ia louvar, e a muralha cairia. Então a trombeta, ela está presente no Velho Testamento em alguns momentos. Por exemplo, tem um outro texto que é o livro dos profetas menores, se não me falha a memória, é o livro de Amós, em que ele fala sobre a trombeta: toque a trombeta em Sião. Toque a trombeta em Sião. Sião é a referência do povo de Deus, né? A referência que remete hoje. Nós somos o Sião, né? Nós somos Sião, nós somos esta igreja. Então toque a trombeta. Então existem significados, alguns dos significados para o toque da trombeta. Por exemplo, a trombeta era tocada num anúncio divino de convocação. Então tocar a trombeta era poder emitir um som de convocar as pessoas, de poder chamar as pessoas, chamar os crentes para algo que Deus estava por falar, para algo que Deus estava por dizer. Então Moisés, ele, por exemplo, ele é chamado para que pudesse agregar o povo, e a voz de Deus sobre os montes, os relâmpagos numa nuvem espessa e um sonido de buzina muito forte. Então chamar a congregação, unir a congregação. Desta maneira, podemos entender que o toque da trombeta no século 21, para a igreja de Cristo, nos convoca a unidade. Nos convoca a nós nos reunirmos, nos convoca a nós nos congregarmos, nos convoca a nós estarmos juntos, para que nós ouçamos o que Deus tem a nos dizer, para que nós ouçamos o que Deus tem a nos falar. Mas também a trombeta, ela tem um sentido de convocação para uma guerra espiritual. Toque a trombeta em Sião é uma convocação para uma guerra espiritual. Queridos e amados irmãos, desde que o pecado entrou no mundo, eu e você, entenda você dessa maneira ou não, mas é fato, nós estamos numa guerra espiritual. Se Deus permitir, domingo que vem pela manhã começaremos uma série de mensagens no livro de Efésios, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. O tema: na plenitude dos tempos. E chegaremos ao momento lá no livro de Efésios em que
o apóstolo Paulo fala que a nossa batalha, que a nossa guerra não é contra a carne, não é contra o sangue. Em quantas ocasiões neste ano de 2023 nós brigamos com pessoas, enquanto nós deveríamos orar por essas pessoas. Em quantos momentos durante esse ano nós por vezes brigamos entre nós ou nos desentendemos entre nós, enquanto deveríamos orar uns pelos outros. Porque nós estamos frente a uma batalha espiritual. Estamos aqui agradecendo a Deus por tudo que Deus tem feito, mas pela vontade do inimigo, nem eu nem você estaríamos aqui. Pela vontade do inimigo, nós não estaríamos reunidos para agradecer ao Senhor, porque tudo que o inimigo quer é que nós não venhamos a glorificar o nome de Deus. É o livro de Jó, é a história de Jó. Então, o inimigo fala, o diabo fala, mas você cercou Jó com todas as bênçãos, deixa eu tocar nele. Qual era a aposta que o diabo fez em relação a Jó? Se eu tocar na carne dele, se eu tocar na ferida, na família dele, se eu tocar nas propriedades dele, então ele vai blasfemar o teu nome. Olha, alegoricamente, no final do livro de Jó, o bicho ruim deve ter ficado muito furioso. Ficou muito furioso. Porque ele, ao final de tudo aquilo que aconteceu, o que ele vê é Jó glorificando o nome do Senhor, é exaltando o nome do Senhor, é ele falando, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Meus queridos e meus amados irmãos, vamos glorificar o nome do Senhor em tudo, em todas as coisas, porque o que o inimigo quer é que nós não façamos isso. O que ele deseja é que, ao invés de direcionarmos a glória ao Senhor, essa glória seja dada a Ele. Então, por conta disso, há uma batalha espiritual. E nós vamos ver esse assunto. E eu falei com a irmã Bernadette também, que em 2024, quando ela vier aqui no Rio de Janeiro, para ela poder dar um novo seminário de batalha espiritual. A gente precisa estar atento a isso, que parece por vezes que está tudo muito tranquilo, ou então parece que está todo mundo no controle dos homens, da política, e a gente está vendo, e a Bíblia diz que é uma batalha espiritual. Terceiro, a trombeta também ela era tocada para o anúncio no que diz respeito ao juízo, ao fim dos tempos. Então tocar a trombeta era poder anunciar que o tempo estava chegando, era poder anunciar que o julgamento, que o juízo de Deus estava vindo sobre então aquele povo, aquela cidade. Meus queridos e amados irmãos, nós não podemos perder de vista a perspectiva, nesta expressão que nós falamos por vezes sem pensar, de que Jesus está voltando. E quando a gente fala isso, eu penso, na minha cabeça pelo menos, aquela imagem que Jesus está vindo caminhando. Jesus está pertinho. A questão, na minha cabeça também, é o seguinte: o tempo que nós estamos aqui agradecendo, final de 2023, início de 2024, isso para Deus não existe. Deus, Ele é um tempo só fundido. Então é criação, é redenção, é salvação, é tudo numa coisa só. No tempo de Deus, Ele é o princípio, o fim, Ele é o alfa e o ômega. Mas nós sabemos que dentro da realidade do que nós vivemos, Jesus vai voltar. E parece às vezes que nós nos esquecemos disso. E parece que nós vivemos como se isso não fosse acontecer. Na verdade, irmãos, existem alguns pilares da fé cristã que nós estamos relativizando e que nós não poderíamos relativizar. Não poderíamos relativizar. E um desses pilares é a volta de Jesus. Jesus, Ele voltará. E Ele virá sobre as nuvens para buscar a igreja dEle, para buscar a mim e a você, para nós estarmos com Ele, para nós reinarmos com Ele. Os irmãos observem bem, quando Deus falou para Abraão, Ele falou, eu vou fazer de vocês, vou tirar de vocês reinos, vou fazer de vocês reis e sacerdotes. E no Novo Testamento, Pedro fala que nós somos o sacerdócio de Deus. Então nós vamos reinar com o Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Nós vamos reinar com o Senhor. E quarto aspecto no toque da trombeta é o despertamento espiritual. É tocar a trombeta
para nós nos despertarmos. E aí, Paulo falando também aos Efésios: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Sono é bom, dormir, mas o sono espiritual, ele é horrível. Porque ele nos coloca numa posição em que nós não conseguimos ver o que está acontecendo à nossa frente, não conseguimos entender, e nós precisamos de discernimento espiritual, que em 2024 Deus conceda para mim e para você discernimento espiritual. Deus conceda a visão que vem dos céus, e que a trombeta reverbere no meu coração, reverbere no seu coração, reverbere no coração da igreja. Seja para poder nos chamar para estarmos mais unidos, seja para poder nos alertar para a volta de Cristo, seja para promover o despertamento espiritual, que nós estejamos sensíveis ao que o Espírito Santo tem falado e continuará falando a cada um de nós. Dessas trombetas, 7 trombetas, se você ler o texto, as colocações que são dadas aqui no toque de cada trombeta, remete-nos a questões de fenômenos de destruição na natureza, na terra. É a terra sendo afetada. E aí me traz à memória o texto de Romanos, em que Paulo fala que toda a terra geme e está com dores de parto até agora, aguardando a sua redenção. Nós estamos vivendo um momento de virada no mundo. Não é somente virada no sentido de 2023 para 2024. Nós, quem está na faixa que nasceu em 60, que nasceu em 70, eu vi uma postagem no Instagram falando assim: esta geração está indo embora. Humanamente, quem está na frente vai na frente, né? Mas a lógica não é bem assim. Mas nós, de 60, de 70, a gente está se virando para poder saber lidar com o celular, para aprender a mexer no celular, para poder, sabe, coisas que a minha netinha chega lá, põe a mão e faz. A Simone contou que a nossa neta Júlia, não sei se ela falou isso para você, Vaneide, Thiago, que ela chegou lá no quarto e falou assim: ô Voci, você assiste o Netflix aqui? E a Simone nem noção tinha que poderia fazer o Netflix. E ela falou assim, e a Simone, como é que faz? Não, só aperta esse botão aqui, ó, que vai aparecer o Netflix. E não é que apareceu? Então vejam só, uma menininha dando aula para uma marmanjona. No que diz respeito às questões da tecnologia, às mudanças, meus irmãos, no que diz respeito à inteligência artificial, está mudando muito. Está mudando muito, 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 muito. Em tantas coisas. E aí tem um aspecto importante. Porque houve um tempo na história, no século XVII e no século XVIII, numa corrente chamada de iluminismo, que frente ao progresso, né, que frente à ciência, e colocando a ciência à frente, a promessa era a seguinte, que a ciência, ela levaria a humanidade a um estado a uma condição de vida muito melhor que nunca tinha existido. Nós temos uma tecnologia fina hoje, mas cadê a condição de vida? Talvez possamos dizer que nunca na história do país, ou nunca no mundo, nós ouvimos falar de tantas pessoas deprimidas, com tudo na mão, com tantas coisas nas mãos, gente que hoje não carrega água na cabeça porque tem água encanada em casa, gente que não acende fogareiro. Eu estou falando de coisas não que eu carreguei, mas eu acho que as minhas irmãs carregaram, tá? A água que pegava na cachoeira para casa, lampião que a gente acendia em casa, escovão que a gente passava no piso de vermelhão em casa, de poder ir para a escola, e aí eu ia para a escola com sapato Vulcabras. Não sei quantos aqui usaram sapato Vulcabras, que morava o Quixute, já é mais avançado, né? Que eu morava na Carolina Santos e ia para o Bento Ribeiro, e o pezinho ficava assim, ó, no verão, todo encolhidinho. O que eu quero dizer é que a garotada hoje não passa por isso, muita facilidade, mas o pessoal está se deprimindo. Então que
Que progresso é esse que tem levado a uma deterioração da vida? Não é falar contra o progresso, não é querer voltar lá para o escovão, não é querer voltar lá para essa realidade, é para nós pensarmos que na verdade a nossa satisfação, ela está em Cristo Jesus, e que o progresso só há em Cristo Jesus, meus irmãos. Só através de Jesus que nós caminhamos de progresso em progresso, só através de Jesus que nós caminhamos de vitória em vitória. Tem a inteligência artificial que começa a pensar pela gente, a fazer coisas para a gente. Eu li nessa semana que um robô nos Estados Unidos, ele tomou uma decisão lá, rebelde, e ele cortou o engenheiro. E tem todas as coisas aí que era da obra da ficção que está vindo e está para acontecer. E nós precisamos estar atentos para o que Deus tem a nos dizer nesse tempo, para esse momento. A Terra, o planeta se destruindo, onde uma das viradas é a questão de poder mudar a matriz energética. Eu me lembro do irmão diácono, do irmão Almir Tabajara, quando nós fizemos uma reunião para podermos compor a visão da igreja, e ele foi explicar o que era a visão, o que era a missão, e ele falou, usando o exemplo da Petrobras, ele falou o seguinte: a Petrobras não é para produzir petróleo, é para produzir energia. E nós estamos vendo como que o mundo caminha para a produção de outro tipo de energia, de outro tipo que não polua o meio ambiente. E nós estamos vendo então toda uma preocupação em relação ao meio ambiente, ao que está sendo deteriorado, e a Bíblia está apontando sobre isso, e essas trombetas vão falando sobre isso, e as trombetas vão anunciando esta deterioração que nós estamos vendo hoje na vida e no mundo. O inimigo tem agido, o inimigo tem se levantado de maneira muito feroz na violência. Aquilo que a gente coloca por vezes na televisão, e para quem gosta de assistir jornal, e eu por vezes me coloco nessa posição, é só violência, é só desgraça. E hoje não tem mais, no meu tempo, quando eu era pequeno, tinha uma frase que falava assim: o jornal a gente torce, e só sai sangue, por aquilo que dava de notícia. Hoje na internet, o sangue respinga na gente, porque as pessoas estão com um prazer mórbido de poder filmar uma pessoa sendo assassinada, um outro sendo espancado, né? Essas situações. A imoralidade, meus irmãos. Como que nós temos visto o crescimento da imoralidade nos nossos dias? Me arrisco a dizer que nós estamos num momento pior do que o momento que vivia Sodoma e Gomorra. Estou lendo a Bíblia novamente, já passei por essa história de Sodoma e Gomorra. Interessante como que tão logo retrata o início da história da criação do mundo, também fala sobre Sodoma e Gomorra e a destruição da cidade de Sodoma e Gomorra. A Bíblia no Velho Testamento vai falar de algumas cidades que foram destruídas. Sodoma e Gomorra foi destruída, tá? Nínive foi destruída, outras cidades que foram destruídas. Então parece que no Velho Testamento a questão era isso: não dá certo, destrói. Mas na vinda do Senhor Jesus não tem mais destruição, o que tem é convocação para a salvação. Então nós não devemos ser adeptos daqueles que, olhando a imoralidade ou a violência, mata essas pessoas, destrói essas pessoas. Não, meus irmãos, salve essas pessoas. Salve essas pessoas. Vemos a destruição na família, vemos a falta de compaixão. Sem dúvida alguma, a trombeta toca para nos alertar para toda essa realidade. Mas a trombeta toca, e nesse aspecto que eu quero ressaltar, para poder falar que à luz de toda essa confusão, à luz de tudo isso que nós achamos que está fora do controle, à luz de tudo isso que parece que o Senhor Deus perdeu o fio da meada, Deus sempre esteve, está e sempre estará no controle de tudo. E é com esta convicção que nós vamos adentrar neste novo ano, irmãos. Com esta convicção que chegamos até aqui, que nós vamos adentrar. É com esta convicção que o irmão colocou o seu sonho aqui. E isso aqui é incenso perante o altar do Senhor. Eu tenho certeza que Deus há de contemplar os seus sonhos, as suas gratidões aqui, elas vão se multiplicar neste ano de 2024. Eu tenho plena convicção disso.
O que não significa dizer que vamos ter uma vida fácil, irmãos, que vamos ter um ano de facilidade. A trombeta está tocando, a trombeta está soando, Deus está sinalizando na história, Deus está mostrando na história, Deus está apontando para onde caminha a humanidade. E nós sabemos muito bem, e mesmo nessa perspectiva, onde nós por vezes observamos uma falta de controle, nós sabemos que Deus sempre esteve, que Deus está, e que Deus sempre estará no controle de tudo. No controle da minha vida, se eu deixar, no controle da sua vida se você deixar, no controle da vida da igreja, se nós enquanto povo de Deus deixarmos. É dessa maneira então que mesmo frente a todo este sofrimento, então João recebe esta visão e ele vê os 24 anciãos, que refere-se o que? A formação da congregação, é o símbolo de todo o povo de Israel, então é o símbolo da igreja, e todos esses que ali estão perante o Senhor, e que eles falam amém, o louvor, e a glória, e a sabedoria, e ações de graças, e a honra, e o poder, e a força seja o nosso Deus, pelos séculos dos séculos, amém. É assim que nós devemos realizar. João não viveu num tempo fácil, nós não estamos vivendo num tempo fácil, e não podemos esperar que será um tempo fácil, mas Deus, no meio das dificuldades que nós vivemos, Ele se levanta e fala, eu ponho um novo cântico nos seus lábios, eu te dou um novo motivo de canção. Deus, no tempo das dificuldades, Ele faz com que lá do fundo do nosso ser, saia aquela declaração que Jó fez no auge do seu sofrimento: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. São meia-noite, irmãos, e nós vamos nos ajoelhar e nós vamos orar. Se você pode, se ajoelhe nesse momento e comece então a agradecer a Deus. Se não pode, fica sentado, se quiser fique em pé, se não quiser também não precisa. Se você está em casa e pode fazer isso, que assim você faça. É gratidão, gratidão, gratidão por tudo que Deus fez em 2023. É gratidão, gratidão, gratidão por tudo, 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 tudo que Deus está fazendo e há de fazer no ano de 2024. Agradeça ao Senhor por aquilo que você tem recebido e agradeça ao Senhor por tudo que Deus tem para te oferecer. Agradeça ao Senhor pelos sonhos realizados. Agradeça ao Senhor por ser usado por Deus para abençoar outras vidas. Agradeça a Deus por todas as coisas. Nós estamos em boas mãos, irmãos. Nós estamos nas mãos daquele que pode todas as coisas, naquele que tem poder sobre tudo e sobre todos. Então, adentremos este novo ano com esta perspectiva de fé, com esta dimensão de fé demonstrada pela nossa gratidão a Deus. Diga: Senhor Deus, neste ano, seja o que for, aconteça o que acontecer, a minha disposição é de poder agradecer, é de poder glorificar o Teu nome. Enquanto Igreja do Senhor Jesus, aqui reunida, enquanto família Lins, Igreja do Lins, vamos agradecer a Deus por tudo que Deus neste ano de 2024 há de fazer, pelas vidas que serão alcançadas, pelas vidas que serão transformadas, pelos lares que serão restaurados, pelas curas que serão ministradas, pelo evangelho que vai ser pregado, pelos serviços que serão desenvolvidos, pela aquisição da propriedade em frente que Deus há de nos dar essa bênção. Vamos agradecer ao Senhor, agradecer por cada irmão, por cada um, por todos nós e por nós enquanto unidade, enquanto corpo de Cristo. Eu quero convidar o pastor Gilton que vem aqui à frente, por favor. E nós vamos então, ajoelhados com quem pode estar ajoelhado, mas juntos, orando e glorificando o nome do Senhor, consagrando a Ele este novo tempo que Deus tem nos dado. Ó Deus,
Aqui estão os teus filhos, curvados diante de ti. Aqui estamos, ó Deus, porque sabemos que é no Senhor, é com o Senhor e é pelo Senhor que nós podemos prosseguir. Amém. É o Senhor quem nos sustenta, é o Senhor quem nos mantém, é o Senhor quem nos levanta, é o Senhor quem nos permite continuar a jornada da vida, enquanto o Senhor mesmo desejar. Por isso aqui estamos, ó Deus, para em primeiro lugar louvar e bendizer ao teu santo nome, por tudo que o Senhor já fez em nós e por nós, ao longo deste ano e dos anos que já vivemos. Ó Deus, seja bendito o teu santo nome, por tua graça, por tua misericórdia, por tua bondade, por teu amor, ó Deus. Nós te louvamos, nós te bendizemos e te agradecemos, porque o teu amor, a tua graça e a tua bondade duram para sempre. Ó Deus, te agradecemos também porque aqui estamos, o Senhor nos trouxe até aqui e ouvimos a tua palavra que nos convoca para um despertamento, que ouçamos as trombetas, ó Deus, que estão soando, cada uma delas nos chamando a atenção para uma das dimensões da vida, que estejamos, a Deus, atentos, estejamos despertos e prontos, ó Deus, para responder ao teu chamado, e te agradecemos, ó Deus, porque é pela tua graça que o Senhor nos convoca, é pela tua bondade que o Senhor nos chama, é pela tua misericórdia que o Senhor nos envolve e nos dá condições de nos envolvermos com a tua obra. Te agradecemos também, ó Deus, pelos dias que virão. Como já ouvimos aqui, não sabemos como serão, mas pela fé, não por vista, mas pela fé, te agradecemos por tudo o que virá, por tudo que o Senhor há de fazer, por tudo que teremos, ó Deus, e receberemos das tuas mãos, sejam experiências de alegria, sejam momentos de preocupação, até mesmo de dor ou de frustração, porque sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Todas as coisas, não algumas coisas, mas todas as coisas. Por isso te agradecemos, por tudo que há de vir, por tudo que o Senhor há de nos conceder, e pelo ano de 2024, que seja vivido para a honra e glória do teu santo nome. Oramos agradecidos, em nome de Jesus, agora e sempre. Amém e amém. Amém, amém. Louvado, glorificado seja o nome do Senhor.